Então vamos, moçada. Boa semana para vocês. Como as senhoras e os senhores sabem, estou em viagem. Volto na próxima semana após o feriado. Provavelmente volto com as provas. Olha que legal. Volto com a avaliação geral de geografia. Em primeiro lugar, obrigado, professora Carla, por estar me substituindo aí durante essa semana, acompanhando aí os presentinhos de Deus, né? Bom, como prometido, vocês não vão ficar sem conteúdo para a semana. O que significa que temos conteúdo novo hoje, certo? E temos também a lista de exercícios que a professora Carla vai apresentar para vocês. Então, vamos lá, por partes. Senhoras e senhores, encerramos China, tá? De forma superficial, mas necessária e suficiente, vamos dizer assim, para compreender a necessidade do mundo globalizado para com relação aos países do Extremo Oriente, né? Então, China, Japão, Coreia, Taiwan, Mongólia, e nos encaminhamos neste momento para a Ásia Meridional. Ásia Meridional, aquele bloco de países que se encontra ali mais ao sul, à margem do Oceano Índico, que tem como personagens, vamos dizer assim, principais, Índia e Paquistão. Tá? Falamos sobre isso em sala em alguns momentos, mas é importante a gente perceber que tanto Índia quanto Paquistão são países muito populosos, então contam com uma participação importante no comércio internacional e tal, para a produção de riquezas, ainda que países relativamente pobres, né, a sua grande população, as suas grandes populações, com especial atenção à Índia, gera na escala, né, ou seja, quanto mais gente, mais produtos comercializados, maior a produção, porque você tem muito mais gente consumindo. É importante a gente entender o seguinte, da mesma forma que os outros países do continente asiático, que as outras regiões do continente asiático, entender a Ásia Meridional é entender também a miscigenação não, a pluralidade religiosa, não é? É necessário compreender essa densidade populacional bastante grande que a gente encontra nessa região e termos especial atenção no conflito entre Índia e Paquistão pela região da Caxemira, tá? E também os conflitos entre Índia, Nepal e China no que diz respeito àquela região do Tibete. Bom, beleza. Vamos por partes. Vamos por partes. Índia, ex-colônia britânica, certo? Da mesma forma que o Paquistão. Então, mais uma fatia do mundo colonial, digamos assim. O ponto, senhoras e senhores, é o seguinte: é importante a gente entender que a política de uma forma geral e o poder de uma forma geral, ele se materializa, digamos assim, através também de domínio territorial. O que acontece é o seguinte, para além de outros elementos, a gente consegue encontrar na região da Caxemira, que é essa porção entre Índia e Paquistão e um pedacinho na China, é uma porção territorial e populacional que apresenta conflitos religiosos. Tá? Então, de um lado hindus, no caso da Índia, do outro lado muçulmanos, do lado do Paquistão, e a dificuldade de discussão que existe entre esses dois países no que diz respeito à tensão na Caxemira é que a Índia proclama, reivindica aquela região como sua, né? E o Paquistão também. A despeito da região da Caxemira ser uma área predominantemente muçulmana, não é? Então, se as senhoras e os senhores não se lembram, eventualmente se lembram, eu cheguei a passar vídeos para vocês da troca de guarda na fronteira
entre Índia e Paquistão, ali na região da Caxemira, que é todo aquele show, aquele rococó dos soldados com os penachos gigantes na cabeça, se encarando, gritando, torcida para um lado, torcida para o outro. Pensem o seguinte também: o exercício do poder e da política se dá também de forma estética, de forma visual, não é? Porém, esta região e esses dois países em especial tem um detalhe, vamos dizer assim, que merece muito da nossa atenção e da atenção do mundo, é claro. Essa é uma área de conflito entre duas potências nucleares, tá? Tanto Índia quanto Paquistão, cada uma delas tem cerca de 150 ogivas nucleares prontas para serem usadas. Tá? Estamos falando também de grandes mobilizações militares, estamos falando também de grandes exércitos, claro, por número, cabeça a cabeça, a Índia tem muito mais gente, mas tem muito mais soldados, aliás, mas o fato é que essa diferença quantitativa em número de soldados, de tropas no chão, é muito mais. Fica em segundo plano quando a gente pensa que, se forem utilizadas armas nucleares, parte desses exércitos ou os lugares onde essas tropas estão mobilizadas são simplesmente varridos do mapa, né? Ou obliterados, se preferirem assim. Então, essa região do mundo, se a gente parar para pensar, olha só, nós temos vários pontos de tensão no continente asiático como um todo, não é? Por conta dessa capacidade militar ligada diretamente à capacidade de se entrar numa guerra nuclear, numa guerra atômica entre os dois lugares. Então, e não só entre Índia e Paquistão, mas toda essa região aqui, se a gente parar para pensar, Índia, Paquistão, China, Rússia, Coreia do Norte, é um eixo importante ali que liga, que corta praticamente todo o leste da Ásia, não é? Até o extremo leste da Ásia, e é um corredor. Forma-se uma espécie de corredor. Então, a gente tem ali uma espécie de um corredor atômico. Então, são pontos de atenção do ponto de vista da geopolítica, do ponto de vista da geografia política, que é diferente dos lugares. Né? Por exemplo, aqui, entre Índia e Paquistão, a gente tem uma importante discussão sobre território. De quem é esse território? A quem pertence este território? Então, percebam, senhoras e senhores, que há uma necessidade de se estar atento a essas realidades. Né? Para além disso, conforme falei em vídeos anteriores e em conversas que nós tivemos em aula, a Índia, dando atenção especial à Índia nesse momento, ela projeta-se por escala, projeta-se pelas movimentações percebidas hoje, até o momento, da sua população, da sua economia, da sua indústria, etc., que nos próximos 50 anos ela se torne a segunda maior economia do mundo. Pensem bem, pensem bem. Você tem um enorme potencial de mercado consumidor. Hoje, a Índia é relevantíssima no setor de prestação de serviços. Tá? A Índia é importantíssima também para a indústria farmacêutica. Ora, lembro de ter conversado com os senhores sobre isso, mas nunca se soube que a Índia era o maior produtor de ampolas do mundo. Né? Ampolas essas necessárias para guardar medicamento, como, por exemplo, vacinas. Com a situação trazida pela Covid-19 e 8 bilhões de pessoas no mundo precisando de vacina, querendo vacina, governos querendo comprar, empresas querendo vender, pessoas querendo se imunizar, de repente se descobriu que, pela Índia ser a principal produtora de ampolas do mundo, por exemplo, não dava conta de fazer tanta ampola. Não no tempo necessário para atender a demanda naquele momento específico da história recente
da humanidade. Conclusão. A, a divisão do trabalho, a divisão internacional do trabalho, que é base também, uma das bases de discussão da globalização, aparece aí. Ora, se determinado país é produtor de um determinado produto, se especializa tanto, é tão competitivo, que chega a ponto de ser o maior produtor, o mais importante produtor de uma determinada coisa, ficamos todos, como humanidade, com o chapéu na mão, esperando a possibilidade de atendimento dessa necessidade real e imediata. A questão da globalização, na divisão internacional do trabalho, nas revoluções industriais de uma forma geral, é que essa especialização muito alta, muito grande de determinados lugares para determinadas atividades, acaba criando uma dependência, um nível de dependência que a nossa sociedade, enquanto globalizada, não se preparou. Não se preparou. Novamente, é aquela velha história de quem produz celular e quem produz soja. Insisto nelas. São poucos produtores de celular no mundo, por exemplo, e são N produtores de soja, grandes produtores de soja. Se a troca, se o comércio é baseado em troca, eu que produzo esse equipamento, me encontro numa posição de vantagem. Ora, se sou só eu que faço, eu que tenho a prioridade, vamos dizer, a primazia para impor preço. Porque se você não faz, eu dou o preço que eu quero. Oferta, demanda. Oferta, demanda. Certo? Então, pensar na realidade do mundo globalizado, em que você tem essa concentração, é muito sério. É muito sério. Além do mais, falando agora especificamente sobre Índia, um pouco mais sobre Índia, a Índia é um país gigantesco do ponto de vista dessa diversidade cultural, dessa diversidade religiosa, enfim. Sabe, são 1.600 línguas e dialetos, é uma centena, são milhares de deuses, de deusas, de entidades, de divindades, numa população que a esmagadora maioria, por exemplo, é hindu, que é uma religião politeísta. Politeísta. E, além de tudo, essa influência da religião interfere também na organização social da população indiana. O que isso significa? Para os hindus, a sociedade também é dividida por castas, ou seja, são segmentos específicos da sociedade ou populações da sociedade que são divididas conforme a sua casta, ou seja, conforme a sua condição com relação à religião. A gente vai encontrar os Sikhs, os Dalits, outras tantas castas que têm uma hierarquia. Os Brahmanes no topo, e assim sucessivamente. A questão é que a mobilidade social na Índia também está relacionada à casta a qual pertence sua família. Essas castas se relacionam algumas com as outras, porém, existem impedimentos de determinadas castas com outras castas, como é o caso dos Dalits. Os Dalits são considerados a casta mais baixa na estrutura social indiana, porque eles são considerados o povo que vem da poeira dos pés de Shiva. Ou seja, está lá embaixo. Lá embaixo. São pessoas que meio que estão condenadas pelo karma, não é? A serem pobres, a viverem à margem da sociedade, a serem serviçais. Enfim, a pensar nessa estrutura
também ajuda a explicar as profundas desigualdades da sociedade indiana, por exemplo. Por mais que esteja mais que profundamente inserida na realidade capitalista, por mais que esteja mais que profundamente inserida no mundo globalizado, a Índia ainda tem essa característica muito própria, não é? Essa realidade muito própria. Então, há que se pensar nessa mobilidade social também, ou imobilidade social no caso, como uma das justificativas para as enormes desigualdades que se encontram na Índia hoje. Tá? Some-se a isso, as enormes concentrações de atividades de determinados segmentos da sociedade, você tem um caldo que explica essas desigualdades sociais na Índia. Tá? Porém, ainda assim, é importante que a gente compreenda, a despeito dessa realidade social ligada à religião, etc., na Índia, é importante que a gente entenda mais uma vez relevância da Índia no cenário mundial, seja do ponto de vista econômico, tá? Indústria de mecânica, indústria naval, indústria química, siderúrgica, farmacêutica, olha aí, têxtil, de exploração mineral, tem uma base econômica importante ligada ao primeiro e ao segundo setores da economia, né? Então, agricultura, extrativismo e indústria, tá? Justamente por conta dessa posição que a Índia ocupa na divisão internacional do trabalho e na realidade da globalização do capitalismo como um todo, certo? Então, é importante que a gente note alguns saltos relacionados ao crescimento econômico indiano, relacionados principalmente a essas áreas, e também à indústria de tecnologia. Boa parte das empresas de tecnologia do mundo tem muitas das suas atividades, principalmente de back-office. Back-office é quando você dá suporte, né, para usuário de software e tal, na Índia. Né? Então, são call centers gigantes que trabalham para enormes empresas multinacionais da tecnologia. Existe também um importante parque tecnológico na Índia, Universidade de Mumbai, por exemplo. E também, por outro lado, porque a globalização também se faz através disso, através da informação, da comunicação, tudo em rede, a influência da Índia, da Ásia como um todo, mas estamos falando especificamente da Índia, na cultura do mundo. Tanto que não é incomum, aliás, muito pelo contrário, a gente está navegando nas redes sociais da vida e de repente se dá de frente com uma produção de Bollywood. Bollywood vem de Bombaim ou Mumbai. É o polo cinematográfico da Índia. Ora, vamos fazer um resgate histórico? Ao longo da nossa vida, nós somos influenciados continuamente pela cultura e aquilo que nós consumimos, é claro. Isso interfere no nosso cotidiano, naquilo que nós fazemos, tal. A Índia já tem uma entrada nesse caminho, já tem um caminho ali trilhado. Por mais que seja o cinema do absurdo, com produções de gosto peculiar, vamos dizer assim, existe e chama a nossa atenção, justamente pelo inusitado, muitas vezes. E esse inusitado entra aqui. Entrou aqui, amigo. Já era. Muda a tua percepção do mundo, muda a cultura. Certo? Um dos caminhos que o capitalismo e a globalização em conjunto encontram para se estruturar, para ganhar musculatura. Pensem bem. Pensem bem. Não à toa, falando de Ásia, desculpem, aquela sigla BRICS, 3 países tecnicamente estão na Ásia dos BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Olha aí. Índia, China, Rússia.
Se ligou? Países com enorme potencial de crescimento, com enorme participação nos mercados, mundo afora, como comprador, como vendedor, como negociante de uma forma geral, como interveniente, ó, da cultura. Presta atenção. Presta atenção. Lembra das parcerias? Lembra dos organismos de integração? Olha aí. Olha aí. Não necessariamente a galera precisa ser vizinha, tá? Não necessariamente a galera precisa ser vizinha. Bom, seguimos adiante, falando do Sudeste Asiático, os antigos tigres asiáticos, né? Antigos não, né? Antigos em termos, porque são novos também. Aqui a gente está falando de ilhazinhas, pequenininhas, penínsulas, tá? Áreas basicamente insulares, né? Como é o caso de Singapura, da Malásia, das Filipinas, etc. O que acontece é o seguinte: esses pontos do mundo, eles são importantes a partir do momento que a gente para e pensa, peraí, esse pessoal recebe aporte financeiro estrangeiro adoidado. Seja por uma questão geográfica, seja por uma questão de capilaridade. A gente está falando também do mercado consumidor importante, mas o fato é que esta região, né, do Sudeste Asiático concentra muita empresa, muita produção. Lembra da China? Olha a terceirização aí de novo. Galera, funciona como base de fabricação de produtos destinados à exportação. Opa, olha lá, mão de obra disponível, barata, começa a soltar. Percebam como a história acaba se repetindo de alguma forma. Não é? Os comportamentos, os processos acabam se repetindo. Então, essa repetição dos processos tem de ser, obviamente, adaptadas à realidade deste mundo de hoje globalizado, mas que dá um caminho. A questão é, especificamente no Sudeste Asiático, a gente vai encontrar populações muito vulneráveis de uma forma geral. E como nós sabemos, a vulnerabilidade das populações se dá também pela concentração de renda em determinados espaços da sociedade, né? Em determinados grupos sociais. Então, é importante que a gente fique atento para isso. Ora, esse progresso é para quem e de quem? Não é? Então, estar atento a essas realidades, também é importante para que a gente contemple o maior número de possibilidades. Eu sei que eu fui redundante, mas veja só. Quando a gente fala de Ásia, conjunto de países que formam o continente asiático, está falando de metade da população do mundo. Metade da população do mundo que vive sob tensões imensas. Se a gente parar para pensar, por exemplo, na realidade militar, de governo, de posições políticas, religiosas, territoriais. A Ásia é um ambiente efervescente. De vários aspectos. Ela é efervescente do ponto de vista cultural, ela é efervescente do ponto de vista social, mas ela é efervescente também do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista desse caldo de cultura que é essa região que faz parte, está inserida na nossa realidade, mas que também trazem consigo uma incompreensão da nossa parte, uma incompreensão que já está sendo diminuída justamente pela entrada
dos conceitos e de valores de cultura dessa região, dessas populações, desses países num mundo globalizado. E isso só é possível justamente por conta do mundo ser globalizado, certo? Então, estejam sempre atentos a esses detalhes. Reparem como a vida da gente tem elementos que às vezes parecem meio discretos, meio escondidos, mas se você olha e presta atenção, olha com lupa, essa região, bem como tudo que envolve a globalização, interfere demais na nossa vida, certo? Senhoras e senhores, encerramos neste momento. Vou pedir para a professora Carla adiantar para vocês algumas coisinhas. Tem alguns exercícios que eu vou pedir para vocês fazerem, que dizem respeito ao Sudeste Asiático e também ô meu pai, desculpem, a Ásia Meridional, tá? Então fiquem tranquilos, que ninguém vai ficar sem fazer nada, tá bom? Nos vemos na semana que vem, fiquem bonzinhos, aproveitem o feriado, estudem, por favor, façam a lista de exercícios, vai ser importante, avaliação geral de geografia é um apanhado do ano, fiquem atentos, não custa nada, não cai o braço, tá bom? Então fiquem bonzinhos, até semana que vem, Carla, de novo, obrigado, pegue no pé dessa molecada, daqui a pouco eu tô de volta, beleza? Não sintam falta de mim, eu volto, eu sempre volto. Tchau. Até daqui a pouco.